Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo. Crianças, vamos falar do Senhor dos Anéis do ponto de vista de uma editora, tá? Não The de Lord fã. of the Rings. Não vou falar como fã nem como leitora, ainda que eu tenha lido muito antes de me tornar editora. Eu gostava de fantasia, gosto ainda, né? Gostava de ficção científica, então eu li O Senhor dos Anéis como leitora mesmo, né? Mas eu acho interessante o olhar como editora, que eu vou reproduzir aqui, sujeito a críticas e cada um interprete como quiser, tá, gente? Vamos lembrar que editores discordam sempre, né? Então, botar outro editor aqui na live, ele vai achar tudo ao contrário, né? Mas, em Tá, todo caso, vocês vamos querer saber também de vocês. Vão colocando no chat o que vocês acham do Senhor dos Anéis. na verdade, o Tolkien escreveu como 6 livros, né? Mas eles foram agrupados numa trilogia. Quer dizer, era para ser um livrão gigantesco, a editora não topou, mas são 6 partes, então a editora original, lá inglesa, resolveu agrupar de 2 em 2. Então acabou virando uma trilogia. O Tolkien começou a escrever em 37, portanto, antes da Segunda Guerra, e só acabou depois da Segunda Guerra. Ele acabou em 46, 47, mas ele teve 1000 rolos. É interessante a história dele para vocês, autores todos, verem que a vida não é fácil para ninguém. Por quê? O editor, o Tolkien já tinha publicado O Hobbit. Já dizia o Gandalf, né, Laura? Quer moleza, senta no pudim. Tem uma passagem lá que ele fala: Né? No livro 2. vocês, hobbits que estão comigo, sentem no pudim. Você viu? Quer moleza, Frodo? E olha que o Frodo não teve moleza, né? Em momento algum. Aí o Gandalf falou: Frodo, meu querido, senta aqui. Quer moleza? Senta no pudim. Deixa, deixa eu continuar. Bom, o, o Tolkien, então, teve muita discussão com o editor não estava muito animado. Apesar do Tolkien ser autor do Hobbit, que fez muito sucesso como livro infantil, os livros seguintes do Tolkien, os editores não toparam publicar. O Tolkien escreveu The Silmarillion, que é justamente os delírios poéticos lá sobre a Terra-média, né? E o editor disse, não vou publicar não. Faz mais do Hobbit, que o Hobbit vendeu. Editor é assim, tá, gente? Editor quer vender. Mas veja, foi por insistência do editor que o Tolkien resolveu, tá bom, não vou terminar o Silmarillion e eu vou escrever mais uma história com o Hobbit. Só que o que aconteceu? Né? Ele não conseguiu escrever uma história infantil. Ele embarcou numa história mais adulta. Ele mudou o tom. Se vocês, quem tiver lido O Hobbit e O Senhor dos Anéis, vai notar. O Tem Hobbit uma é diferença. infantil. É. É infantil. A ideia era que fosse mais infantil mesmo, né? Era, sim, ele escreveu uma história infantil. E no Senhor dos Anéis, não. Aí ele deu aquela virada que eu interpreto como a mudança que faria do Senhor dos Anéis um grande sucesso. Mas aí é sujeito a interpretações, tá, gente? Podem dar suas opiniões. Bom, mas então, foi conturbada a escrita, não foi fácil. Ele dava aula, ele estava ocupado, tal. Uma parte dos capítulos, vejam vocês,
ele mandou para o filho dele, que estava servindo na África como piloto da Força Aérea Britânica. Então ele ficou mandando os capítulos e veja, ele está conversando com um filho que está na guerra. Então o tom realmente mudou. Ele produziu uma história de fantasia, sim, mas uma fantasia que o filho achasse interessante, né? E só foi terminar depois da guerra. E quando foi publicado, crianças, vocês acham que as críticas foram todas positivas? Sidney, pergunto a você. O que você acha? O que os críticos de plantão acharam do Senhor dos Anéis? Eles acharam uma obra-prima, uma coisa maravilhosa, sensacional? Só que não. A grande maioria dos críticos literários achou o Senhor dos Anéis uma bobagem. Achou o Senhor dos Anéis juvenil, pouco adulto, porque nem havia mulheres, uma coisa assim, juvenil e só de garotos, né? Voltado para o passado, então, só uma coisa medieval, tal, super preocupada com o passado, e rasa. Vejam que os meus críticos não acertaram no tom, pelo menos, do que as pessoas estavam buscando. Vejam sempre o que eu digo, gente. Qualidade literária não tem a ver com relevância. Os críticos da época acharam que O Senhor dos Anéis não tinha qualidade literária. A grande maioria deles. Outros não, né? Alguns amigos, um poeta amigo do Tolkien achou bom. Alguns elogiaram muito. Mas muitos críticos literários não gostaram. Mas o amigo achou bom porque era amigo? Não, Era o Beta? ele achou Era a o Beta. poesia boa mesmo. Ele achou a poesia, as músicas, porque tem bastante música, poesia, eulogias, tem várias criações dentro do Senhor dos Anéis, né? E esse poeta gostou muito. Bom, mas o que aconteceu? Aconteceu que, apesar dessas críticas, o público ignorou solenemente e, ainda que com um começo lento, com roubo, inclusive, de direitos autorais, porque nos Estados Unidos publicaram a revelia do Tolkien, sem pedir direitos. Aí ele, olha só, hein? É um dos primeiros autores a usar a fama. Ele chamou os fãs. Ele reclamou com os fãs. E como a obra já estava fazendo sucesso com os fãs disseram: "Oh, meu, editora, paga o autor." Então ele conseguiu um contrato melhor de publicação nos Estados Unidos, porque ele é inglês, né? Então na Inglaterra ele estava ganhando direitos autorais e nos Estados Unidos não, imagina. E aí ele conseguiu negociar e aí o livro começou a render e render para ele também, né? E o que aconteceu? Então o livro acabou saindo assim na Inglaterra e nos Estados Unidos, a trilogia completa, tal, nos anos 50. Nos anos 60, ele se tornou um livro que vendeu muito bem. Ele já, assim, no primeiro ano, ele já vendeu 1 milhão de exemplares no mundo, o que, na época, era espantoso. Só que não parou de vender desde então. E em curva ascendente. Em 2003, ele tinha vendido 50 milhões de exemplares no mundo. Em 2007, ele tinha vendido 150 milhões de exemplares no mundo. E continua. Ele já deve ter batido nos 200 milhões de exemplares vendidos no mundo. Ele foi traduzido já para 40 idiomas, e em todos os idiomas ele faz sucesso. Muito bem. Então, lendo o Tolkien, o que eu, como editora, interpretaria dele? O que foi que ele acertou, que ele mudou para se tornar relevante para a geração que era jovem nos anos 60 e continuar relevante? Ele continua sendo lido.
pelos jovens hoje. E O no que ele período fez? da guerra, né? Sim. O que ele fez? Então, ele, vejam, ele fez a fantasia para adultos. Ele deu mais profundidade, ele deu história, ele deu geografia, ele deu profundidade à fantasia. Se vocês pensarem nos livros de fantasia que faziam sucesso antes dele, né, era aquela coisa tradicional. A fantasia, mesmo livros ótimos, de fantasia excelentes, como, por exemplo, Peter Pan. Peter Pan é da virada do século, é de 1902, 3 por aí. Fez um sucesso incrível, né? Mas veja, Peter Pan, a Terra do Nunca não tem mapa. A Terra do Nunca é uma área de fantasia que existe porque existe, e é assim. Não tem passado nem futuro, não tem causa nem efeito na Terra do Nunca. Ela é um lugar maravilhoso, mas ela é ali, está na fantasia. Oz, do Mágico de Oz, a série Mágico de Oz, também é um pouco anterior ao Tolkien, mas são 15 livros, alguns foram publicados, inclusive, junto com O Senhor dos Anéis. Mas veja, Oz é outro lugar também. Ele não tem consistência, né? Ele tem personagens, é engraçado, as coisas acontecem, mas não tem antes e depois. Por que tem um homem de lata lá? Tem um povo do homem de lata? Todos eles são covardes? Como é que funciona? Não tem isso, não tem esse questionamento, né? As fantasias, a maioria das fantasias até então, elas eram assim um tanto quanto jogadas. É coisa para criança, né? Vou divertir a criança. Aqui a história tem que ser divertida, um personagem bacana, senso de humor. Não precisa ser verossímil, né? Não precisa ter consistência interna. E o Tolkien, ele fez essa diferença. Ele fez uma fantasia com extrema consistência interna. Os críticos não perceberam isso, mas o público percebeu. E o mais interessante é que essa consistência interna agradou tremendamente os nerds que iriam se multiplicar mundo afora, né? Digamos, os jovens, eles não estavam... digamos que eles achassem, sei lá, Peter Pan divertido, Tarzan divertido, mas um divertido que faltava algo. E o Tolkien veio com esse algo. Consistência. Uma coisa assim, mais drama, né? Abordar um tema mais profundo, bem mais profundo, na fantasia, né? Falar, por exemplo, de poder. Nossa, nos anos 60, a discussão sobre guerra, invasões. Imagina, os jovens que resistiam ao Vietnã liam O Senhor dos Anéis. Apesar dele ser uma coisa medieval. É interessantíssimo, porque ele tem a aparência de defender a guerra, mas ele é contra a guerra. Né? Ou pelo menos foi entendido assim por muitos e muitos leitores. Então, a diferença que o Tolkien fez foi criar uma fantasia mais densa e mais lógica, mais bem construída. E, aliás, ele fez escola, né, gente? Depois dele, né? Aliás, todo mundo seguiu, né? Todos os críticos de fantasia, todos os prêmios de fantasia, todas as listas de melhores livros incluem O Senhor dos Anéis. Por quê? Porque ele foi inovador nisso, em criar uma fantasia densa, um universo bem construído, lógico, com história, com tensão interna, que não era um presente eterno, ele tinha história. E, em teoria, até seria uma antiguidade nossa, né, do nosso planeta. Quer dizer, ele pensou assim, né? Inclusive que seriam os nossos ancestrais, seriam todos aqueles, né? Então, é muito interessante essa mudança, e foi uma mudança que combinou tremendamente bem com a mentalidade das pessoas que viriam a partir dali. Então, os jovens
que adoraram, abraçaram, os jovens adultos e depois adultos, né, que leram, disseram: "Eu gosto disso, eu gosto de fantasia mais bem construída, mais lógica, que discute algo mais importante do que simplesmente um garoto brigar com o Capitão Gancho ou coisa assim". Olha, o Bola de Neve aqui, o Kojak está falando que o Duna, ele acredita que o Duna está mais para o George Martin, ou melhor, George Martin está mais para Duna do que Duna para Tolkien. Interessante. Eles estão dentro do mesmo segmento, mas veja, é uma questão temporal, né, gente? O Tolkien foi publicado nos anos 50, escrito nos anos 30 e 40 e publicado nos anos 50. Duna foi escrito nos anos 70, né, publicado nos anos 70 e 80. George Martin começou a escrever nos anos 90 e foi publicado nos anos 90, 2000 e ainda não acabou de publicar, né? Então, veja, dentro do mesmo segmento, É a uma gente está sucessão. tendo uma mudança. Então, claro, a Duna é mais violento, é mais explícito do que Tolkien. E o George Martin é mais ainda do que Duna, mas tá dentro do mesmo, minha leitura, tá? Tá dentro do mesmo segmento. Não houve uma modificação estrutural. Ah, tá. Então, o que ele acha de diferente? Ele acha que o Martin é realista e pragmático, e o Tolkien é idealista. É verdade, querido. Sim, você tem toda a razão. É que eu penso como editora, tá? Eu penso assim, essa questão não é tão relevante para o público. Para o público, o que é relevante é a fantasia ser usada, minha visão, né? A fantasia ser usada para inventar mundos densos e apresentar problemas adultos. É isso. É a minha interpretação. Mas, claro, um é muito diferente do outro, porque eles entram nesse mesmo lugar de forma diferente.